Malu. Ei, Malu, tu avisa no final, tu lembra da live do Geyser? Porque senão... Oh, o cantor chegou. Pai do Senhor. Mateus. Gente, meu áudio tá bom aí pra vocês? Como é que tá? Vocês estão me escutando direitinho? Respondam aí, por favor. Beleza. A paz, Júlia. Chegou o Debson. Show. Então, gente, vamos começar, né? E a gente vai começar mais agora uma live do Culto Jovem com o tema perdão. Vai ser uma perguntas, né? Eu vou fazer as perguntas que vocês mandaram e Debson vai responder. E é isso, vamos orar, né? Começar que já é 6h35. Pai do Senhor, Natan. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um culto live, Senhor, que o Senhor não possa nos abençoar e abençoar cada um que está vindo, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para nós conhecermos a Tua verdade, Pai, a verdade do Teu Filho, Pai, a Tua verdade sobre o perdão, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Obrigado por esse dia maravilhoso, abençoe Debson, que vai estar respondendo as perguntas, que o Senhor possa iluminar a sua mente e abençoe também o cantor que vai trazer o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou chamar o Rafael, que vai estar com a oportunidade de trazer 2 louvores para a gente, em seguida, pular para as perguntas. Deixa eu procurar aqui. Gente, o Rafael saiu? Acho que ele saiu. Gente, Rafael saiu, ele não tá na live não. Ah, ele já chegou. Não tava aparecendo aqui pra mim, mas... Olá, graças a paz. Paz, agora deu certo. E eu não saí não, eu tava aqui assistindo você. Foi porque não tava aparecendo, aí depois quando eu pesquisei, aí deu certo. Ah, tá certo então. Eu agradeço demais o convite aí, né? Malu entrou em contato comigo aí, fazendo esse convite, tá? Muito embora eu não sou nenhum cantor não, tá? Eu sou mais um dos que glorificam e exaltam o nome do Senhor através do Não, louvor, tá? Mas eu agradeço demais a participação aí na live de vocês. É sempre muito contente poder, sempre muito contente poder representar a igreja da gente, né? E, mais uma vez interagindo com vocês. Sempre essa interação traz muita alegria para todos. Deixo aqui o meu abraço representando toda a igreja dos bancários, tá? Toda a juventude dos bancários, o Ministério Manancial, no qual
faço parte do louvor, já estivemos aí, foi uma bênção, tá? E aguardamos Amém. vocês Glória a mais uma Deus. vez. Claro que estamos nesse cenário aí ainda, né? Um pouco de algumas restrições ainda, as coisas estão liberando, mas ainda Aos precisa ter uma poucos. certa cautela, cara. Aos poucos, aos poucos. Logo, logo a gente vai poder estar todo mundo junto aí, reunido em louvor de novo, tá bem? Amém. Amém? E interessante o tema de vocês, esse tema do perdão, né? É muito interessante porque, assim, Cristo, ele nos ensina, né, a perdoar para ter uma comunhão, primeiramente com Ele, é preciso que a gente esteja com o coração puro, limpo de qualquer mágoa, de qualquer pecado, de qualquer intriga, de qualquer coisa desse tipo. Então, é tanto que ele nos recomenda que primeiro a gente esteja em paz com o nosso irmão, para que a gente possa ter, né, uma comunhão sincera com ele, né? Então, é importante. A própria oração do Pai Nosso, ela nos ensina, ela nos demonstra que devemos ter esse perdão em nós. E é tanto que a gente diz, nos perdoa assim como os nossos devedores. Isso é importantíssimo. Bastante interessante esse tema que vocês estão abordando. Quero deixar esse louvor. Não sei se eu já posso começar. Pode ficar à vontade. Eu queria deixar esse louvor do Pai Nosso, né? Uma canção que nos ensina a orar, nos aproximar do Pai, tá? E que também nos demonstra algumas lições de aprendizado com Cristo, né? Afinal de contas, Ele nos ensinou essa oração. Amém? Vamos louvar. Vocês me ouvem bem? Violão, tá ouvindo bem? Aqui tá tudo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino venha, na terra como no céu. Teu reino vem. Teu reino vem. Você é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, toda honra, toda glória, todo poder seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus também diz que se nós nos achegarmos a Cristo, Ele se achegará de vós. Ele está sempre, né, com os olhos atentos a nós. E há uma canção de Aline Barros que ela diz que ao erguermos as mãos e clamarmos Cristo, Ele vem de encontro a nós. Ele vem acalentar os nossos corações, ouvir as nossas orações. Isso é uma demonstração do amor do Senhor. Vamos louvar.
ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti. Tu virás, nós iremos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão, sim, és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão, sim, és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Senhor, com Tua graça e favor. Aleluia! Espero Amém, que a aleluia. continuidade dessa live seja aí uma chuva de bênçãos e de graça de Deus sobre a vida desses jovens que acompanham, tá? Mais uma vez eu agradeço aqui, desde já, a participação, o convite da parte de vocês, tá? Que Deus possa abençoar a vida dessa juventude aí. Amém? Um abraço a todos. Amém. Muito obrigada, irmão, por aceitar o convite também. Amém. Uma bênção. Amém. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Deixo aqui essa mensagem de paz e louvor para vocês. Aleluia. Amém. A vida de vocês também. Então agora eu vou chamar o pastor Debson. Paz do Senhor, irmão. Amém, irmã, Paz de terra. Cristo. Pai do Senhor Jesus Cristo, né? Como é que tá? Que coisa boa. Ouviu o Rafael aí? Rafael lá Uma dos bênção. bancários. Na igreja a gente teve lá no avanço, coisa boa, louvores abençoados. Então, vamos, como diz como diz a minha sogra,
Quando é para a gente ir para coisas boas, vamos a Ele. Quando ela chama para comer um bolo bem gostoso que ela faz, vamos a Ele. Vamos agora se iniciar com esse maná do céu, que é a verdade da Escritura. Amém. Tá me ouvindo bem? Tudo certinho? Aqui tá tudo ok. Amém. E aí também, rapaz, estão já percebendo. Estilosa. Irmãos, vamos, para a gente poder dialogar bem tranquilos e que Deus nos ilumine. Precisamos de bastante luz, porque tem algumas questões aí, dentre as perguntas, eu dei uma espiadazinha, né? Mas, rapaz, Que tu é deu necessário aqueles e aquelas que fizeram as perguntas possam ter do Senhor a graça para entender essa verdade que já está revelada para nós na palavra. Eu quero ler um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 18 ao verso 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 21. Beijo no coração de todos os jovens aí, os jovens, rapazes, as moças, os irmãos e irmãs. Tem muita gente bacana aí, todos são bacanas. A gente diz que tem muita gente, pode ser que alguém entenda. Eu não sou bacana. Tá todo mundo aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21. Esse texto, ele já nos dá uma direção bem clara sobre essa temática bíblica, que é o perdão. Todavia, Paulo usa a expressão da reconciliação, e dentro da sistemática, ou do ensino acerca de Deus, da doutrina da reconciliação, nós entendemos claramente o perdão. Então, diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21. Ora, prestem atenção, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos, Paulo roga, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como diz Martinho Lutero, Justitiam Dei, um latim um pouco paraibano, justiça de Deus. Vamos orar mais uma vez. Você orou por mim, obrigado. Mas eu quero também pedir mais uma vez em oração. Oremos todos e todas em nome de Jesus. Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos pela oportunidade rica e bastante maravilhosa que é podermos dialogar, Senhor. E tendo como base, como fonte autoritária, inerrante, clara, inspirada a sua palavra. Nos guia, Senhor, que o Espírito do Senhor, com muita graça, ajude cada um e cada uma diante dos seus questionamentos quanto à verdade que o Senhor revelou acerca desta temática que é o perdão. Ajuda-nos a entender, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. José Tomé, está aí. Tomézinho da mentoria, estava na aula. Eu vou fazer uma exposição, tentar resumir, sem ser, vamos dizer assim, sem alcançar todas as implicações, mas algumas são cruciais. Eu quero fazer menção a algumas direções. Primeira direção, Deus para conosco. Segunda direção, nós para com Deus. Segunda, nós para com Deus. Terceira, nós para conosco. E a quarta, nós para com o próximo. Sendo assim, para ficar, espero que Deus faça todos entenderem o que é o perdão, pegando essa temática da reconciliação que traz implicações no perdão, prestem bem atenção. Deus, homem perfeito, santo, sem pecado, criou-nos
criou-nos bom. Na verdade, criou Adão, o representante da humanidade. E deu a Adão privilégios, responsabilidades, liberdade e deu leis para Adão. Adão, tendo um livre acesso, meu amigo Léo, lá de Soledade, um livre acesso para com Deus, sem nada de pecado. Estou pensando em Gênesis 1 e 2. Depois, pense na direção para com ele. Deus sempre se relacionando com Adão. A primeira direção, Adão se relacionando com Deus. Adão se relacionando consigo. Adão se relacionando com Eva. Adão se relacionando com a criação. Tudo perfeito. Após o pecado, Deus é ofendido. Adão é o ofensor. Em uma compreensão bastante rápida, nós podemos entender que nas relações, em sua maioria, a probabilidade é que quase sempre quem é ofendido, quase sempre, ou melhor, o ofensor, ele não vai tomar. Quem ofende, ele não vai tomar iniciativa, geralmente. Ou melhor, o ofensor, perdão, essa é a ordem. Deus, ele não vai tomar iniciativa. Que é Deus quem recebe. Só que Deus toma a iniciativa. Geralmente, nós não tomamos a iniciativa quando nós somos ofendidos. O ofensor tomou a iniciativa. Veio para o lugar do ofendido, que somos nós. Recebeu a culpa que era nossa. E o que é que ele faz agora? Reconcilia este homem consigo. Então, nesta relação, Deus para com o homem, Deus tomou a iniciativa, reconciliou o homem consigo mesmo, tudo provém de Deus, Deus perdoou. O homem em Cristo, ele é perdoado. O homem em Cristo, Paulo escreve aos Colossenses e diz que a cédula de dívida era como se, não tão pouco, mas para se entender, o homem devia, vou fazer, 100 trilhões de dólares. Era muito mais. De euros, era muito mais. Deus, então, não devia nada, tomou a iniciativa, perdoou essa dívida e ainda deu para esse homem, capacitou esse homem que ele pudesse agora voltar-se a relação para com Deus, uma relação para consigo e uma relação para com o próximo. Que relações são essas? Relações que agradassem a Deus por causa de Cristo. Mas, aqui é onde entra a questão e você vai fazer as perguntas. O homem, mesmo perdoado, ele continuou sendo pecador. Mesmo perdoado, ele continua sendo pecador. Agora é com você a hora da, como diz a história, a hora da cruz. Agora vamos lá, agora vem as perguntas. A hora da e de cruz, fato né? é a hora da cruz, da reconciliação. Foi boa. Vamos lá. A primeira aqui, eu vou pela ordem que Malu me deu. Uhum. É necessário confessar um pecado para mais alguém, além de Deus, para ser perdoado? Então, ó, é uma relação para com... Nessa relação aí está envolta as três ordens, né? A segunda, dele para com Deus, dele para consigo e dele para com o próximo. Porque quando ele diz, além de Deus, né? Ele confessou a Deus, ele ou ela, para consigo, essa pessoa já está dizendo, é necessário. Não é preciso, é necessário. Existem, e aí entrará, Larissa, dentro das questões de disciplina. Disciplina. Porque existem alguns pecados que são públicos. Entende? Se, por exemplo, não é expor a vergonha, tá? Mas é a humilhação do arrependido ou do que pecou. Porque existe, se a gente pega, e aqui entra em questões de interpretações hermenêuticas,
A gente pega o Salmo 51, Davi, ele sempre entendeu que, em última instância, ou em primeira instância, ou sempre, nós pecamos contra Deus. E dependendo deste pecado, com quem foi, nós não encontramos Davi fazendo, mesmo tendo escrito, e aqui, por isso que eu falo, né? Tem algumas questões que fica implícita. Ou essa live, só até conversava com Júlia, só uma live não dá para que... Mas então, depende. Entende, Larissa? A questão dessa pergunta é se é necessário. Que pecado? Tipo, onde está uma ordem clara para professar para todos? A ordem clara é reconciliação. É que se arrependa, é que confesse, é que deixe. Porque sendo e estando aceito em Cristo, nada, lembra Romanos 8? Nenhuma condenação, absolutamente nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é essa pessoa entender qual foi o pecado. A necessidade de confessar existem pecados que são públicos, é necessário confessar. E a grande questão não é se as pessoas não estão fazendo, a grande questão é o que a Escritura ordena. Não é? A fulaninho não faz, ciclano não faz. Percebe? Na relação para com o próximo, a grande questão é o que a Escritura nos ensina. Verdade. Segunda pergunta. Como sabemos que Deus nos perdoou? É uma questão de fé. Só que quando a gente fala sobre fé, por que é uma questão de fé? Porque quem está morto espiritualmente não consegue entender que recebeu a vida eterna. Por que é uma questão de fé? Porque o salvo, ele tendo a sua mente renovada, a mente guiada pelo Espírito para toda a verdade, ele tem essa mente. Agora, só que existe um processo. Eu estava pensando, por isso que eu fiz essas relações, né? Para com Deus, para consigo e para com o próximo. Como é que eu sei? Para com Deus pelas Escrituras. Eu recebi a graça, a mesma graça que todos receberam, todavia existe esse é o processo da santificação. E nesse processo da santificação, alguns conseguem entender rapidamente e amadurecem essa compreensão, outros prolongam ou demoram esse processo de compreensão. Todavia, o salvo, pela fé, ele recebeu essa mente renovada e ele entende. Como saber? Pela Escritura. E o texto que eu li é muito claro. Provém de Deus. Deus nos reconciliou. Ele foi para o nosso lugar. Mas ele, entendam bem, nos perdoou. Nós, porém, continuamos pecadores, porque habitamos em um corpo, né? Temos um corpo pecaminoso. Então é pela fé. Quando eu falo pela fé, eu não falo em algo cego, um pulo no escuro. Não, eu falo de entender a verdade. Eu falo de mente, compreensão. Eu não falo de racionalidade, eu falo de razão. Eu falo de logos, de entender, de relacionar. Por aí. Vamos lá. Beleza. Terceira. Porque, mesmo tendo pedido perdão a Deus e de ter se arrependido de coração, o que fizemos ainda fica em nossa vida, mente, e nos atormenta. É boa essa pergunta, sabe? Porque, por É isso que boa. eu me lembrei. Porque fala mais, é uma questão consigo, tá percebendo? Foi muito legal questão- essa divisão que tu fez dos quatro. Porque vai inevitável delimitar, né? Ou essa relação. Porque, assim, de Deus para conosco, Deus não mais imputará pecado para condenação, ou os nossos pecados não serão imputados mais. Só se, por isso que, lembra da linguagem lá? Nós vamos crucificar a Cristo novamente? Não, ele já está crucificado, o sacrifício foi aceito, perfeito, o Cordeiro de Deus. Enfim, vamos lá. Essa pergunta, ela entra num campo... eu conversava isso com Júlia, com a minha esposa, da ideia das novas gerações, sobre as questões dos afetos, do sentimento. Por quê? Lê novamente. Essa pessoa sabe que foi perdoada? Que ele diz assim,
Porque mesmo tendo pedido perdão a Deus e ter se arrependido de coração, Olha o só, a que pessoa fiz pediu perdão, já é entendeu, né? O ele arrependimento, arrependeu-se de coração, porque o que ainda. o que Continua. fizemos ainda fica na nossa mente e nos atormenta. Ele ainda diz atormenta. Nos atormenta. Vamos lá, quem é? Vamos identificar quem é que atormenta. É a pessoa mesmo que fica se cobrando? Por isso que eu falei do processo da santificação. Foi o quê? Vamos usar um exemplo bem. Eu peguei tua caneta, Larissa. Peguei tua caneta e aí depois eu te devolvi. Eu disse, meu Deus, a caneta de Larissa. Eu roubei, ó, a caneta. Eu vou ter que devolver a caneta de Larissa. Eu vou ter que devolver a caneta a culpa pelo pecado. Quem está se culpando, né? Ou, vou aí, Léo, podemos pensar o seguinte: o ladrão na cruz foi perdoado, mas ele foi morto. Ele teve as consequências, né? A culpa se dá porque somos pecadores ainda, tá? E isso, a grande questão é que o perdão é que nós estávamos mortos, fomos vivificados. Mas, enfaticamente, nessa pergunta, Larissa, eu penso que essa pessoa, ela deve, e aqui eu entendo que não é fácil, todavia é alcançável, é possível, orar a Deus, Senhor, e dizer a Deus que não consegue, para que Deus faça com que você consiga entender que você já foi perdoado em Cristo, você já foi perdoada em Cristo. Não é? Porque às vezes, Larissa, o falar sem envolver-se torna indiferente. Eu posso estar falando aqui muitas verdades, Sim, todavia, percebe? Eu estou falando as verdades da Escritura, mas eu tenho que me colocar, no lugar do outro. E a ideia de reconciliação é ir para o lugar do outro. Então, por que essa pessoa não consegue? Quais os flagelos que lhe atormentam? Será que, eu não vou usar será para não gerar mais dúvidas, se essa pessoa perdoa pecado, mas ao mesmo tempo não inocenta o culpado. Mas se pensar em relação a questões salvíficas, a pessoa que foi perdoado, ela não está mais condenada ao inferno. Perdão para a salvação. O processo de santificação é que essa pessoa agora ela vai entendendo. Percebe? Não há mais nenhuma condenação. Consequência é uma coisa, a causa é outra. Mas para essa pessoa eu quero ser mais enfático. Ore a Deus. Eu me lembro, eu conheço um homem que ele tinha um processo muito difícil, Larissa, de relações da sua mocidade, relações com internet, com filmes, algumas questões. E eu lembro que ele vivia pecando, entende? Se arrependia, se sentia mal. E se sentir mal é esconder-se, é Adão. Isso vem por causa do pecado. E aí, Larissa, uma vez ele escutando um pastor, e o pastor dizia assim, foi o Wilson Porter, ele estava ouvindo, não peça para Deus tirar esses sentimentos. Não peça para Deus tirar esses sentimentos. Peça para Deus lhe dar domínio próprio, porque você continua sendo uma pessoa caída. E essa luta continuará, mas que Deus lhe dê domínio próprio para que você consiga vencer, libertar-se, né? Conseguir sair dessa prisão, muitas das vezes, do atormento. Continua. por que perdoar hoje em dia é tão difícil? Não, hoje em dia, né? Desde a queda do Sim, homem, desde Gênesis capítulo 3, a dificuldade do homem perdoar aconteceu por causa do pecado, porque somos pecadores. E não tem como, tudo provém de Deus, sem uma ação de Deus. Deus gera o querer e o efetuar. E nós entendemos isso, temos essa participação. É difícil, eu entendo o irmão ou irmã, quem fez a pergunta, eu entendo você, eu entendo.
Não é fácil, dependendo do que lhe foi causado. Porém, quando Jesus vai falar, lembra da parábola? Quem dos talentos, lá daquele que recebeu muito, ou me lembra a parábola quando ele vai dizer assim, que ele perdoou muito menos, e o outro que tinha. Na verdade, Jesus perdoa muito mais. Ele perdoa muito mais, né? E do seu senhor e ele, o escravo, Sim. né? A parábola do escravo. Ele perdoa Porque, uma grande quantidade de dinheiro e aí o outro só deve 100 e ele não perdoa, né? e de fato, isso é devido ao pecado, mas é possível. A ênfase no perdão é a libertação para a falta dele. Aí eu entendo, lembra o Hernandes Dias Lopes diz assim, quem não perdoa, não perdoar é como tomar veneno esperando o outro morrer, né? Algumas frases de efeito nos causa, mas é um ser humano, é uma pessoa. Você precisa mudar a sua ação. Muda a metáfora. Por que você tem que perdoar? A principal razão para o salvo, isso aqui, porque é a santificação. A principal razão porque o salvo tem que buscar perdoar é porque, além de, ou principalmente, Cristo nos perdoou, é ordenança bíblica, traz paz para o corpo, para a mente, para o coração, traz paz para a família, muda os relacionamentos. Quando o perdão ele aparece, quando o perdão é real, tudo muda. Tudo muda. Continua. O perdão tem que vir de quem praticou a ação ou de quem escutou. Quem lembra, se teu irmão pecar contra ti, lembra parece Jesus falando sobre disciplina, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Como? Não fui eu que pequei contra ele. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Lembra quando ele vai falar? Se ele não te ouvir, chama outra pessoa. Vai Testemunha. até ele com a testemunha. É nesse contexto aí onde muitas vezes a gente aplica para o culto, né? A gente diz assim, onde tiver dois ou três, é tão importante que Jesus, é aí onde Jesus vai dizer, onde tem dois ou três reunidos em meu nome, é como se ele estivesse dizendo assim. Não é como se, é ele dizendo assim. É de tal forma necessário que perdoemos uns aos outros, que eu estou presente. Eu estou presente. Eu estou presente neste pacto de amor, de graça. Perdão, minha preta aí, ó. Perdão é uma decisão. E essa decisão é ordenada claramente, nas Escrituras. Continua. Quando perdoamos uma pessoa, devemos esquecer o mal que ela nos fez? A grande questão é quem é que esquece. Quem é que esquece? Verdade. Travada aí? Voltou? Então, voltou. Voltou? Perdoar não é esquecer, mas lembrar sem amargura, raiva ou qualquer sentimento que nos parem. Isso. Obrigado aí, meu amor. Aí, minha esposa está me ajudando aí, ó. Com certeza, Larissa, é impossível. Por que impossível? Faz parte da mente do ser humano. Da Deus nos construção, né, criou com desta memória. história. Eu não estou ouvindo, ó. Poxa, perdoar não é ter amnésia, mas se lembrar sem se magoar. Ó, essa é uma frase do... Eu vou... Ô, Larissa, eu não estou te ouvindo, é meu celular. Eu vou Tá, sair e volto, viu? tá escutando agora? Não, senão vai ficar... Eu vou sair e Não? volto, é rápido. Tu me chama, eu não Tá, estou te ouvindo não, é meu celular. Vai. tá ok. Gente, é realmente difícil. Tem como esquecer, né?
Tô de volta. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Pronto, tô te ouvindo. Então, ó, o comentário do Léo, né? Perdoar não é amnésia. Isso é uma frase do Hernandes fala sobre isso, né? Porque é lembrar sem sentir dor. Existe um Isso. processo nesse lembrar sem sentir dor, que é o processo da maturidade. É o processo do crescimento. Até que ponto dói? E eu vou ficar sentindo essa dor sempre? Percebe que relacionamento é esse aqui, ó? Quando vê outra pessoa que não perdoou, que lhe causou dano, eu acho que, não vou dar spoiler não, fome de poder, nossa, que é a história do McDonald's, assista esse filme aí, vê se você perdoaria o cara lá. Não assisti ainda não. Existe algumas, como é que se diz, realidades que nos apunhalam de tal forma que tem um processo. Não é Sim, que o não é tempo, de um dia pra noite, né? né? Isso é uma verdade da. A sociedade diz isso, né? O tempo cura. O tempo, ele de fato revela alguns processos. Fiquei com raiva, muita raiva do cara. Ó, que assistiu o filme, ó. Não fiquem refém dos ofensores. Júlio está dizendo, se liberte, porque ficar refém é porque a pessoa que ele causou, rapaz, eu não consigo mais viver com essa pessoa. E é tão terrível isso. Você percebe que é um relacionamento para consigo e para com o outro. Perdoaria não, o Matheus está. Tá sendo sincero. Vai, outra pergunta. E Discussão naquele filme. Tem muitas outras questões naquele filme. Quando vamos orar, pedimos perdão pelos pecados. Devemos especificar o pecado? Com certeza, né? Com certeza. Na verdade, vamos lá. Aí é compreensão também do que é oração, né? Sim, tem a questão, né? O que é que eu entendo por oração? Por que não quer dizer? Uma coisa, quem fez essa pergunta, entenda isso. Deus não se escandaliza. Em que aspecto? Ele já conhece. Nós é que causamos escândalos a ele. Pelo contrário, vou usar uma metáfora agora. Sabe qual é o escândalo? O escândalo redimido é o Filho do Homem na cruz do Calvário. É a manifestação do perdão de Deus para a humanidade. Só que nós temos escândalo por causa do pecado, e existe essa relação também nessa palavra, de levar o outro. Então, a relação da confissão é que Deus já sabe. Ele não vai se escandalizar em você dizer, eu dizer, Deus, eu tive vontade de matar uma pessoa hoje. Larissa, eu queria tanto assim que a gente conversa mais em off, né? Como a gente tá on, o pai tá on aqui, a gente fala mais algumas coisas em off. E a gente pensa que Deus não sabe. Em off, o que eu falo na oração pública, fazemos de forma genérica. É isso aí que ele parece que está lendo. Eu não sei se ele tem a onisciência de ler meu pensamento. Na oração pública, fazemos de forma genérica em relação a Deus. Mas a sós com Deus devemos confessar e nomear os pecados. Porque se a gente fala na oração pública, esse confessar e nomear pecado, a comunidade se escandaliza. A comunidade, a reunião pública se escandaliza. A comunidade se escandaliza. Realmente. Entendeu? Às vezes a gente coloca meu Deus do céu. Continua, Larissa. Ele ficou rindo. Ele sabe que é verdade. É verdade. O fariseu e o publicano, né? Fala, Larissa. Posso? Próxima. Se eu penso... Não. Aqui. Deus perdoou todas as ofensas. Devo perdoar quem me ofende, porque tenho que parecer com ele? Quem fez essa pergunta, o que é que você acha?
Aí ele pode dizer assim, se, ou ela, né? Ela pode dizer assim, se eu soubesse, eu não tinha perguntado. Eu já te perdoo, eu perdoo você que ficou com birra aí. Então, dos salvos é um relacionamento sempre de reconciliação, que é de perdão. Não deve brotar nenhuma raiz de amargura. Não deve brotar e nem deixar, muito menos se enraizar. Deve sim haver confissão. Deve sim haver reconciliação. Mais uma vez, empatia aqui não é fácil, mas é possível. A graça de Deus, ela nos capacita para isso. A graça de Deus nos capacita para isso. Em oração, em diálogo. Eu me lembro, isso aqui, Deus me fez entender acerca do perdão que eu recebi dele em uma conversa assim. Eu estava com um colega meu e disse, rapaz, acredita que o sacrifício de Jesus foi suficiente para te perdoar. E estudando Romanos, quando Timothy Keller diz que ele falando sobre absolutamente nenhuma condenação há, nossa, perdoar é possível através da graça de Deus, perdoados para perdoar. É essa a relação. Só que entendam bem, tá? De Deus para conosco, todos os que foram eleitos e que já ouviram a palavra da reconciliação foram alcançados, já receberam o perdão e estão no processo agora de santificação. E por que então? Aí você lembra das perguntas. Porque eu não consigo entender, eu fico me cobrando, eu tenho que perdoar. Os relacionamentos fazem parte da santificação. E a santificação não é outra coisa senão. Aí eu volto para a pergunta. O que é então a santificação, se não se parecer com Jesus? Quem foi que Jesus não perdoou? Quem foi que ele não perdoou na sua relação? Se não der tempo nessa live, a gente entra em outra só para finalizar as perguntas, porque faltam algumas ainda. Vai lá, Larissa. Falta. É bom, né, Maria Luísa? Eita, agora não estou ouvindo, não. Irmãos, ó, como a gente está falando de perdão, eu até tinha dito para a Larissa, para a Maria Luísa, eu não vou não participar, não. Me perdoa. Vocês me perdoariam se eu não viesse? Tá falando muito de... Glória não. Eu vou sair e volto, viu? Meu celular. Quando estiver pertinho, aí. Eu novamente. Não, ó, tá vendo? Ó? É um processo. Fala aí, Larissa. Vamos lá. Se eu penso que perdoei uma pessoa, mas ainda me sinto desconfortável perto dela, quer dizer que não perdoei? Olha só que pergunta boa. Você percebe, Larissa, que é inevitável não entrar naquelas direções, né? Essa direção, ela não pergunta sobre Deus, né? Ela pergunta sobre si mesmo e sobre a outra. Irmã Vitorinha, beijo no coração, irmã Coisinha. Você percebe isso? Que é comigo. Se eu perdoei uma pessoa, mas quando eu estou diante dela eu não me sinto bem, será que eu não perdoei? Você percebe que a própria pessoa precisa entender este processo e fazer perguntas a si mesmo. Por que eu estou sentindo isto ainda? Deus me ajude. Deus me dê graça, porque isso é... E eu não estou fazendo, jamais eu quero meu irmão e minha irmã, e se alguém já fez isso com você, e principalmente sobre perdão, aí eu vou pedir para você perdoar essa pessoa, e não façam isso, meus irmãos. Não é porque você conseguiu que a outra pessoa vai conseguir no mesmo tempo e com a mesma facilidade. Não coloque um fardo maior daquele que, além daquele que ela já está levando.
Em casos específicos, procure ajuda. Irmão Sérgio, um beijo no coração. Então, Larissa, eu estava prestando atenção nessas perguntas porque diz respeito a consigo mesma. Consigo mesmo. A questão não é o outro, não é a outra, mesmo envolvendo, também estando na questão. A questão é ele, é ela. O que é, sobre o que? Faça algumas perguntas pontuais para você poder perceber aonde está e por que está causando isso. Será se... Por que eu estou pensando sobre isso, acerca disto? É um mapeamento. Procurar a raiz, né? Exato. O que é que está lhe causando isto? Verdade. Entende? Vai, outra pergunta. Porque uma pessoa ceia com mágoa e acha normal. Não entendi. Porque uma pessoa ceia com mágoa e acha normal. Ceia. Sabe o que é interessante nessa Como, Sim. amor? Às vezes ficam magoados, a amor está dizendo, às vezes ficam magoados e não ceiam, né? Porque uma pessoa com mágoa, eu vou tentar entender, Larissa, presta atenção nisso aí, ó. Como é que eu posso saber que é o outro que está com mágoa? Isso eu perguntei foi uma indireta, eu acho. Sabe aquela história de Serginho Groisman? Eu tenho um amigo, na verdade é ele, né? Isso tá cheirando a própria pessoa falando sobre si mesmo ou sobre si mesmo. Vamos lá. E entra no... Eu vou só pincelar, tá? Porque isso é um tema muito bom de se dialogar, que é a questão de quem pode ceiar e quem não pode, né? Entraria também nessa questão. Mas eu não vou entrar aí no mérito desta questão, sendo muito boa de se dialogar. Eu quero pensar sobre o perdão e sobre esta pessoa. Sobre esta pessoa. Esta pessoa, ela tem consciência da mágoa em si. Percebe, Larissa? Porque uma pessoa, mesmo sentindo, o que é sentir mágoa, eu penso que está inseparável dela entender a mágoa. A mágoa veio, o que é mágoa? É machucar, magoou, bateu, alguma coisa lhe aconteceu. E ela ainda ceia, o que foi que lhe aconteceu? Muito, eu vou dizer assim, é subjetivo, porém é verdadeiro isso aí. Verdadeiro. A grande questão, e vou entrar no tema da ceia sem explanar, alguém que confessou, que adulterou perante a reunião pública, essa pessoa seria recebida na família para poder cear? Percebe que existe algumas... Meu barbeiro Josias, meu amigo Josias, eu pensei que era Gé. Você percebe, Larissa, essa pessoa ela deve fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar é testar a metal, é testar a fogo. Deus abençoe, Josias. Um beijo no coração. E é interessante porque ele diz assim, ainda acha normal, né? Também, ele ou ela. Ele ou ela. Na pergunta, fala, se sente mágoa, né? Eu achei interessante porque ele diz, e acha normal, ou seja, já virou uma coisa normal. Será que essa pessoa está observando o outro que está em pecado? Essa pessoa deve ajudar o outro. Se o outro que está em mágoa, essa mágoa que o outro está, ele está vendo ou ela está vendo, deve ajudá-lo. Ajudá-la. E às vezes, Larissa, uma coisa aqui para todos que estão aqui e poderem refletir, existe dureza de coração que a Escritura fala. A dureza de coração, muitas das vezes, é a normalidade daquilo que não é normal. E o que é que não é normal? É a prática do pecado sem ter mais. Aí entra essas questões subjetivas e reais e objetivas. Não tem mais consciência de que é pecado
mesmo. Na verdade, não é que não tem consciência, é que criou uma narrativa. O que é uma narrativa? Um entendimento de que a luzinha vermelha não acendeu, então não é pecado. Todo mundo está fazendo, então não é pecado. A sociedade já ensinou isso e pratica isso, então não é pecado. Eu não sinto mais nada como eu sentia da primeira vez que eu realizei, então não é pecado. Então, criou-se dureza de coração e para ele ou ela pode se tornar normal aquilo que é pecado. Sabe o que é bonito? Mesmo falando da feiura do pecado, Isaías capítulo 1, do verso 18 ao verso 21. Isaías vai dizer que Deus diz assim, olha a expressão de Deus, por que vocês botaram o pé aqui dentro do templo? Por que vocês estão lá? Cauterizou, né? Muito bem, Mateus. Por que vocês estão trazendo tudo isso para mim aqui? Eu não estou recebendo essas orações de vocês. Irmãos, leiam o capítulo 1 de Isaías, em nome de Jesus. Mas lembre-se, antes da gente isolar a declaração do capítulo 1, se tu me ouvides e me obedeceres, ireis comer o melhor dessa terra. Antes disso, ouvir e obedecer não é somente relações do templo, é relações na sociedade. O que é que estava acontecendo? A justiça, o pobre, os órfãos, os israelitas deixando tudo de lado e indo tudo somente para o templo. Ou seja, a pessoa que pensa somente no relacionamento denominacional, mas não tem um relacionamento social além da denominação. E nesse relacionamento social, familiar, porque eu não digo que é impossível, mas como a gente vai ter paz com todos num país com mais de quantos bilhões de habitantes? Eu não estou nem vendo lá quem está do outro lado. Só que a ordem é nas comunidades dos salvos. Na quinta igreja, nós nos relacionamentos, nós precisamos ter um relacionamento de paz. Então, essa pessoa deve analisar o porquê, e se é o outro ou a outra, ela também, ou ele também, nós devemos ir ajudá-lo. Continua. Pessoas fazem a obra para Deus, mas em casa não tem testemunho. O que acha? Parece que eu estava já lendo, né? Porque eu estava falando que fazem a obra. Deixa eu ajudar essa pessoa também aí em relação a essa compreensão. Tanto quem. Eu vou ajudar essa pessoa que faz a obra para Deus, mas em casa. Nossa, meu Deus. Eita, olha a hora. Olha a hora. Dois minutos. Não tem como correr, e nem resolve tudo. Mas abra outra live sobre a temática. Irmã Elizabeth, um abraço. Sabe o que acontece? Tá. O que é que eu acho? É que essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa está precisando conhecer todo o conselho de Deus. E todo o conselho de Deus nos ensina a relacionar-se com todos. Precisa conhecer todo o conselho de Deus. Verdade. Estou falando para abrir outra, fica quieto, calmo, não é hora, apressa não, relaxe. Maria Luísa e suas agonias abençoadas. Amém, Malu. Então, Raquel, professora, doutora Raquel, beijo no coração. Terra, aí é terra, viu? Aí é terra. Aí é cheia, viu? É uma bênção, amo de paixão. Então, pergunta novamente outra aí pra gente. Ou vai abrir outra? Como é que tá? Pessoal, vocês que estão aí, a gente não vai. Tem muitas perguntas sobre perdão. Tem muitas ainda, vai dar espaço pro pessoal. Como é que tá? Falta. Cadê? Faltam uns 4. 4 ou 5. Raquel, Moreco tá dizendo saudades. Não, falta 1, 2. Falta 6. Quanto tempo tem? 10 segundos. Eu vou encerrar agora. Amém. Pessoal, fiquem aí. Mas entre na próxima live.